Oi, sou Jane Barcelos, radialista, locutora, publicitária, empreendedora, e hoje nós vamos falar neste vídeo sobre a diferença dos spots feitos em estúdios de rádio e um spot feito em home studio ou produtora de áudio. Interessado no assunto, te inscreve aí no canal, ativa o sininho. Vamos juntos! Sempre se buscou credibilidade na voz para gravar um comercial. E isso quase sempre estava atrelado a uma voz de um locutor conhecida. Hoje isso mudou. Hoje o que importa é, este locutor vai alcançar o objetivo daquele texto, ele vai passar credibilidade? E aí não tem mais essa preocupação de ser um locutor conhecido para fazer um trabalho com voz. Muitas coisas que estão acontecendo também com relação aos spots, com relação às gravações, estão relacionadas às vozes naturais. E quando se fala em voz natural, o locutor de rádio, ele fica meio esquecido na hora de fazer um trabalho como esse. Por quê? Porque no rádio o trabalho é muito rápido, é muito dinâmico. Não existe a menor possibilidade de você parar 8 horas para produzir um spot comercial. O rádio precisa desta agilidade. Um locutor, quando entra para um estúdio de rádio, ele leva em 1 hora, que é o horário de locução dele, ele tem que fazer muitas vezes gravação de spots, ele tem que fazer agendas, gravação de agendas, gravação muitas vezes de folgas, que ele vai estar em folga, mas fica a gravação dele lá. Ele tem que fazer gravação de programetes, isso tudo em 1 hora. Então, o que acontece? Esse locutor não tem nem acesso ao briefing daquele produto que ele está fazendo, daquela marca, enfim. Ele não conhece a empresa, ele não sabe absolutamente nada sobre isso, ele não tem tempo de pesquisar, é tudo muito rápido, então ele acaba fazendo no lugar comum, de forma bem automática mesmo. Isso não é uma ou outra rádio, todas as rádios são assim, porque esse mesmo o formato. O formato em rádio de estúdio é agilidade. Tem que ser tudo muito ágil, muito rápido. Não existe tempo para a produção de spot elaborado. Você deve estar pensando, mas pelo menos acesso à trilha desses comerciais não teria como ter? É raro, porque, como eu falei, é tudo muito ágil. E essas trilhas, elas vão ser selecionadas depois, em outro horário, pelo operador de áudio. Ele vai escolher a trilha de acordo com a locução e sai perfeito, porque existem, pelo menos nas rádios que eu trabalhei, os operadores de áudio, eles tinham um feeling, eles sabiam casar exatamente a trilha para aquele estilo comercial. Esse é um dom deles aí, Eles têm esse feeling, eles têm essa habilidade para fazer esses spots de rádio e não tem nenhuma preocupação em ficar muitas horas procurando a trilha certa para aquele comercial. Já é realmente muito, muito feito no instinto e quase sempre sai perfeito. Tinha uma coisa que me incomodava muito quando eu trabalhava em rádio, nem faz tanto tempo assim que eu parei de trabalhar em rádio, gente? Eu parei agora, em 2014. Mas uma das coisas que me incomodava bastante era o fato de, em um break comercial, eu dizer que aquele restaurante especializado em frutos do mar era o melhor da cidade e no break seguinte, com apenas 20 minutos de diferença, eu repeti a mesma coisa, citando um outro restaurante especializado em frutos do mar, dizendo ser ele o melhor da cidade. Entende que não faz sentido? Então, às vezes, eu até questionava, criticava essa situação. E as pessoas me diziam, no rádio, enfim, os meus colegas, me diziam exatamente isso. Jane, tu não tem que te preocupar com isso, tu só tem que emprestar a tua voz para fazer o comercial. Aí eu pensava, poxa, é por isso que eu acho sempre que os comerciais que vêm de fora são mais atrativos, porque são outras vozes. E não vai haver essa necessidade aí de se preocupar em dizer, quem é o melhor. Todo restaurante vai dizer que é o melhor da cidade. Agora, se eu disser uma vez e repetir para aquele outro restaurante, fica uma sensação ruim, sim. Então, emprestar a voz para uma marca, você empresta para uma marca. Mas quando você empresta para uma marca, para um nome de um restaurante, a sua voz, e para vários também,
eu sinceramente ainda acredito que perde credibilidade. Perde credibilidade sem dúvida, na minha opinião. Ou você faz a voz daquele restaurante e diz que aquele restaurante é o melhor da cidade e não faz do outro, gente. Só que no rádio não existe a menor condição de acontecer isso, porque o volume de spots é muito grande. Então é lógico que vai acontecer, porque existe aí, como eu acabei de falar para vocês, né, existe aí esta conclusão de que emprestamos nossas vozes para gravar para as empresas. O que as empresas talvez não saibam é que elas podem produzir o seu comercial, o seu spot fora do rádio. Não precisa ser na rádio para você produzir o seu spot e fazer com que ele venda mais e passe mais credibilidade. Você pode produzir o seu spot em um home studio, em um estúdio, em uma produtora de áudio, onde essas pessoas, esses profissionais, terão muito mais tempo para pensar no seu comercial e, com certeza, com outras vozes, o seu comercial vai chamar muito mais atenção naqueles breaks comerciais. E você não precisa se preocupar aí em achar que está tirando o trabalho de um locutor de rádio, porque o locutor de rádio, naquela 1 hora de gravação dia que ele faz, ele não recebe a mais por isso, ele não é comissionado por comerciais que faz dentro do rádio. Então, quando você opta por ter o seu comercial produzido em uma produtora de áudio ou em um estúdio, você está, na verdade, querendo mostrar um spot diferente, destacando-se mais dentre todos. Você percebe nitidamente quando um spot é feito no rádio e quando é fora. E se você gosta do locutor que faz o horário e gostaria de fazer com ele, aí, logicamente, existem várias formas de você fechar uma negociação, até mesmo de exclusividade de voz, de segmento com aquele locutor. Agora, se você, de repente, a voz para esse spot aqui que eu quero fazer é uma voz natural. Esse locutor é um locutor de rádio e ele está atuando no rádio, enfim. Ele não vai ter muitos vícios e tal, e poderia fazer esse trabalho? Gente, em uma produtora de áudio, um bom diretor, ele consegue tirar a interpretação que ele quiser de um locutor. Não existe essa preocupação em um locutor conseguir ou não fazer determinada modalidade de locução. Ele faz todas as modalidades que ele quiser. Ele tem uma voz treinada. As vozes de hoje na publicidade, que são essas vozes de cotidiano, né, que falam do dia a dia, as vozes naturais, enfim, são vozes treinadas, são vozes de locutores. E o locutor que está aí no rádio fazendo a locução, ele é extremamente treinado. Então é óbvio que ele consegue fazer. O que ele precisa muitas vezes é de um bom diretor. E um diretor tira dele a versão que ele quiser, porque o diretor tem o briefing. Ele sabe exatamente o que ele precisa daquele texto, daquela interpretação. Ele vai fazer várias vezes, porque vai estar com tempo para fazer, né? E vai conseguir, com certeza, fazer um trabalho exemplar, mesmo que com um locutor de rádio atuante. Eu vou te mostrar agora 2 spots feitos aqui no Estúdio B2B, onde eu, locutora, né, por 30 anos em rádio, e meu filho, locutor que fez cursos, mas nunca trabalhou em rádio, atuamos. No primeiro deles, é um spot para uma rede de lojas de varejo, né, que foi ao ar já faz bastante tempo, portanto, os valores nesse spot, por favor, não tem nenhuma veracidade, tá bom? Não valem os valores desse spot. E o segundo spot é um spot feito teste para a SPC Brasil Cartórios, um spot nacional. Você vai entender agora por que seria impossível fazer, né, um spot, qualquer um destes spots aí, em rádio. Cada um deles leva uma média de 8 a 10 horas para ser produzido. Escute aí. Bah, até que enfim chegou. O que foi, filho? Sabe aquele karaokê da Albino que eu queria? O DVD karaokê com microfone? Ele mesmo, tá no Black Friday, mãe.
Olha o tabloide, de 382 baixou para 199. Que mara, filho! E meu tablet de 8 GB, só 299. A Albino é incrível, hein, mãe? Faz parte da vida da gente, né, filho? Bora pro Black Friday! Black Friday Albino. Preços imbatíveis. Mãe, cadê meu histórico escolar? Ué, sei lá. Pra que você precisa disso, filho? Passei no vestibular, mãe. Queria fazer minha matrícula, mas não acho de jeito nenhum. Acho que perdi nessa mudança de cidade. Ah, filho, não esquenta. Faz mais fácil. Acesse aí spcbrasilcartórios.com.br e solicita o documento pela internet mesmo. É rápido e prático. SPC Brasil Cartórios. Segurança e agilidade no recebimento de documentos e certidões. Acesse já. Tá vendo como realmente se destaca um spot feito em uma produtora de áudio em um home studio? A gente tem mais tempo de produzir, né, gente? Fica muito mais fácil fazer um spot com o tempo de 8, 10 horas, de você buscar uma boa trilha que esteja de acordo, de você trabalhar bem essa voz natural que está tão pedida, né? Que o pessoal quer tanto. Então, lógico, com um texto como esse, é um texto cotidiano, é um texto do dia a dia. Então, fica fácil de fazer e muitas vezes não precisa nem de um diretor, você mesmo se autodirige, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos, obrigada por me acompanharem até aqui. Não esquece, te inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você receber sempre informações da gente. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo no nosso canal. Tá bom? Até a próxima, então. Obrigada.